Olá a todos, é um prazer participar desse encontro, mesmo com as limitações do momento. Eu parabenizo e agradeço a toda a equipe da ANPAP pela louvável e competente adaptação do formato. Tal qual sementes ao vento, que se dispersam e germinam, os encontros internacionais por print percorreram Porto, em Portugal, sua sede primeira, Madrid e Barcelona, na Espanha, e Porto Alegre, no Brasil. O projeto articula artistas, pesquisadores de diferentes instituições de ensino superior, assim como estudantes e amadores em torno da gravura e suas derivações na contemporaneidade, com especial atenção ao livro de artista, como ocorreu em Porto Alegre em 2018. Sediado no Instituto de Artes da URGS, o encontro constituiu uma semana de imersão e criação e objetivou o desenvolvimento de um projeto editorial conjunto. Teve como conceito norteador o Guaíba, que confere identidade à cidade de Porto Alegre e que encontra reverberação no conceito de rio, água, como elo de ligação entre as cidades que o Purprint esteve. O projeto contou com apoio que viabilizou a reunião de pesquisadores nacionais e europeus, estreitando os laços de colaboração entre grupos de pesquisa das instituições envolvidas. Nessa intensa semana de trabalho, o grupo abriu uma exposição coletiva na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo e ofereceu conferências e workshops abertos ao público. Ao longo da semana, foram realizadas reuniões para partilha das pesquisas individuais, visitas a acervos, a espaços culturais de Porto Alegre e arredores e sessões de trabalho. As professoras europeias vivenciavam suas primeiras experiências em solo brasileiro, descobrindo cores, cheiros, sabores da nossa primavera. Descortinaram-se jacarandás e guapuruvus em flor, sabores de pitanga, jabuticabas. E ao procurarem materiais para o desenvolvimento de workshops, as artistas encontraram com o artista Frantes, que ofereceu ao grupo materiais em desuso, alguns metros de papel vegetal milimetrado e numerosas folhas de letra 7, sendo justamente de interesse de muitas a pesquisa sobre tecnologias obsoletas. Assim, essa oferta inesperada de doação por um desconhecido numa terra estranha transformou-se em propulsor para a publicação do grupo imediatamente. Nós definimos como parâmetro que os dois elementos recebidos, o papel milimetrado e decalques de letra 7, seriam partilhados e de alguma forma incorporados à produção poética. Trabalharíamos em dupla de colaboração e escolhidas por sorteio. Cada dupla realizaria seu trabalho de forma independente, respeitando o formato máximo A5 fechado. O livro, com tiragem de 30 exemplares, foi composto de 8 cadernos manipuláveis e intitulado Convergências Purprint Porto Alegre Brasil Edition. O trabalho de Márcia Souza, artista pesquisadora junto à Universidade Federal de Pelotas, foi realizado em relevo seco com folhas de pata de vaca e fotografia. Aludindo à impossibilidade de relatar a riqueza dos momentos vividos ao longo daqueles dias de intenso convívio, a artista utilizou a imagem fotográfica como registro das raízes da única planta que crescia no pátio do Museu do Trabalho, uma planta que insistia em crescer na aridez do cimento, enquanto lá fora havia uma praça com imensos jacarandás floridos, conforme o depoimento da artista. Ela pensou nas impossibilidades da linguagem verbal, em como nos encontramos mergulhados nela e de como por vezes nos debatemos diante dessa substância indefinida que é a palavra, lembrando que no encontro nos comunicamos em pelo menos 3 línguas, que se tornaram quase indistintas entre si, havendo um desejo de comunicação que suplantou todas as fronteiras. Bernadette Panek, artista pesquisadora junto à Universidade Estadual do Paraná, que vem desenvolvendo um trabalho com conceitos interligados à estrutura e à palavra escrita, utilizou imagens de uma máquina de escrever antiga, em exposição no Museu do Trabalho, de estrutura interligada à forma da espinha dorsal e à presença real dos tipos da construção da palavra. Graciela Machado, artista pesquisadora junto à Universidade do Porto, e eu
trabalhamos em parceria. Partilhando os mesmos interesses poéticos, nos acordamos em estabelecer uma conversa com as águas presentes em ambas pesquisas. Graciela constituiu uma espécie de diário cartográfico, resgatou grafismos similares aos encontrados nos livros de registro do seu pai tabelião e utilizou-se de um tipo de impressão que não seca. Como um documento precioso, o trabalho necessita permanecer isolado em invólucro em envelope de papel impermeável. Da minha parte, sendo curiosamente também filha de tabelião, realizei interferências gráficas nesse diálogo cruzado, um mar que encontra um rio na conversa entre imagens presentes na minha poética e na poética da Graciela. Utilizei diferentes recursos de impressão, estabelecendo esse diálogo com esses materiais que nos desafiaram. A Francesca Genna, artista pesquisadora junto à Academia de Belas Artes de Palermo, cujo trabalho é focado na produção de gravuras de baixo impacto ambiental, utilizou gravura em alumínio, em cores que se referem à terra e à água, tendo em mente duas palavras surgidas no encontro do grupo, convergência e geografia, onde sinais e texturas de fundo se referem visualmente a um território visto de longe, como em um voo. Já Sandra Fávero, artista pesquisadora junto à Universidade do Estado de Santa Catarina, utilizou recursos de calcografia, gofragem e colagem, tendo em mente um rio em movimento que traz em seu percurso uma paisagem em relevo desprovida de cor, indicando a possibilidade de contaminações. A Paula Almozara, artista pesquisadora junto à PUC Campinas, e a Andréia Oliveira, da Universidade Federal de Santa Maria, realizaram uma impressão-ação conjunta, envolvendo produção gráfica, vídeo e intervenção. O vídeo inicialmente postado sofreria modificações paulatinas pelo acréscimo de novas camadas. Vídeos enviados pelas demais participantes, buscando um diálogo com o leitor, observador e interator, que era convidado a submergir em água uma das páginas do encarte, impressa em papel filtro com jato de tinta colorante. Filmar e enviar o vídeo ao drive acessível pelo QR Code indicado. Dessa forma, produziram metáforas das relações e experiências de troca de conhecimentos e fluxo de vida, assim como é o percurso de um rio. A Marta Aguiar, artista pesquisadora junto à Universidade Complutense de Madrid, e Helena Canaã, colega da URGS, também realizaram um trabalho conjunto. Por meio de um diálogo à distância, as duas artistas criaram uma gravura em fotopolímero. Marta enviou um primeiro esboço para Helena, por internet, que logo interveio sobre esse e reenviou a Marta, assim sucessivamente, até a concepção final em formato A4, que foi dobrado ao meio. Sílabas de palavras como rever, decalcadas em letra 7, fazem referência ao fazer da imagem impressa e criam sonoridades. Reiterando o interesse de artistas contemporâneos, tanto no Brasil quanto em países europeus, pela utilização experimental de recursos da gravura, a publicação Convergências, elaborada com base nas vivências e partilhas realizadas no Encontro Internacional por Print Porto Alegre Brasil, incorporou diferentes tecnologias de impressão combinando métodos de arqueologia tecnológica. Além desse livro, o encontro gerou as publicações posteriores Encontro Internacional por Print Porto Alegre Brasil, o livro de artista Uma Vez Não Conta e o dossiê Imagem Impressa e as Potências da Gráfica Contemporânea da revista Pós-Limiar. O artigo completo, com maiores referências, poderá ser visualizado nos anais desse encontro. Eu agradeço a atenção e espero que em breve possamos nos abraçar muito, muito. Obrigada.